Igreja Viva, boa noite. Paz seja convosco. Quem está feliz, diga amém. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diz assim: você está feliz mesmo, irmão? Eu estou feliz de estar aqui nesse lugar. Eu falei aqui à tarde, sabe por quê? Porque você não tem ideia da quantidade de brasileiros que está pagando por um torpedo de oxigênio agora para poder respirar. E você está aqui respirando agora sem precisar pagar. A quantidade de pessoas que agora estão morrendo na UTI, na CTI, pessoas que agora estão dando o seu último suspiro de vida, mas você está vivo aqui para dar glória a Deus. Bate na mão dessa pessoa e diga assim: é só vitória, meu irmão. Amém? Como é bom estar aqui nesse lugar, nesta igreja tão abençoada, Templo dos Anjos, né? Com pastores tão proféticos que têm mudado a história desse Brasil. Nosso querido pastor Jerônimo, pastor Manuel, toda a equipe de pastores que aqui está. E eu sei que não há nada melhor do que termos a confiança nesse Deus ao qual nós servimos. Mas sem perca de tempo, eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 49, e o versículo de número 22. Livro de Gênesis, capítulo 49, e o versículo de número 22. Quem for achando vai dizendo amém. Eu sei que Gênesis é um livro bem difícil de achar, porque ele é complicado, mas eu sei que você chega lá. O que diz a palavra? Gênesis 49, 22. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura e o flecharam e o odiaram. O seu arco, porém, susteve-se no forte. E os braços das suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, de onde é o pastor e a pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênção do abismo que está embaixo, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outreiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi separado pelos seus irmãos. Deus, fala com a tua igreja nessa noite, que eu diminua e o Senhor cresça, que eu desapareça e o Senhor apareça, que não seja a minha voz, mas que seja a tua voz sobre a minha, e que tudo que acontecer neste lugar seja para a glória do teu nome. Quem crê, diga amém. Glória a Deus. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga assim: ramo frutífero. Mais forte, diga: ramo frutífero, arco forte, braço fortalecido. Diga mais uma vez: ramo frutífero, arco forte, braços fortalecidos. A Bíblia diz que o pai de José, chamado Jacó, ele, no leito da sua morte, ele reúne todos os seus filhos e ele dá decretos de vitória que vai ao futuro desses meninos. Estar ali Dan, Naftali, Ruben, todos os 12, inclusive José, e para cada um é liberado um decreto profético. Mas quando chega na vez de José, algumas questões e diferenciais nos chamam a atenção. Primeiro, a José, o pai discorre 130 palavras proféticas para aquele menino. Número 2, somente para José, nos versículos 25 e 26 do capítulo 49, o pai libera 6 bênçãos para uma pessoa só. Jacó diz: meu filho José, tu serás abençoado uma vez, terás bênção 2 vezes, eu te abençoarei 3 vezes, serás abençoado 4 vezes, te abençoarei 5 vezes e serás abençoado 6 vezes. Eu já começo essa palavra dizendo para você o seguinte: tem 6 bênçãos diferentes para cada pessoa que está aqui nessa noite. Olha para essa pessoa que está do teu lado e diga assim: é 6 para 1, meu irmão. Eu creio nessa palavra. Pode ser mais bonito, bate na mão dele e diga: é 6 para 1, meu irmão.
Senta aí. Para um, foi liberado 6 bênçãos. Além das 6 bênçãos, além das 130 palavras, a Bíblia diz que José ganha 3 nomes. Quantos nomes? Primeiro, ramo frutífero. Segundo, arco no forte. Terceiro, braço fortalecido. Meu filho, tu és ramo frutífero. A Bíblia diz o seguinte, no versículo de número 23, ramo plantado junto às fontes, eles correm sobre os muros. Em outra palavra, a conotação da palavra muro significa limite, significa o natural, significa até aqui. A palavra muro significa a naturalidade das coisas, aquilo que é comum. Quando o pai olha para o filho e diz, tu és ramo frutífero, Jacó está dizendo para José o seguinte, meu filho, os teus frutos vai além dos limites. Você produz além do normal. Colocaram você no Egito, o fruto foi além do Egito. Colocaram você na casa de Potifar, teus frutos foi além da casa de Potifar. Um dia resolveram enterrar você, mas esqueceram que você era ramo frutífero. O ramo perfurou a terra, a semente virou árvore, e quando eles menos esperavam, aquele que estava lá embaixo agora estava lá em cima. Oh glória! Ramo frutífero. Sabe o que significa ramo frutífero? Para você ganhar esse título, você tem que ser uma pessoa proativa. A proatividade de José irritava os irmãos dele. O que significa uma pessoa proativa? É aquela que faz o necessário, mas também faz o que não tem necessidade de fazer. O que tem de gente com raiva de você, porque às vezes a pessoa nem faz e nem quer que você faça. Estou falando a verdade, sim ou não? Mas uma pessoa proativa, ela ganha título de ramo frutífero. Não tinha necessidade daquele menino com 17 anos assumir algumas responsabilidades, como por exemplo, não tinha necessidade dele acordar tão cedo, não tinha necessidade dele sacar mercadorias, não tinha necessidade dele ir para o campo cuidar de ovelhas até então, não tinha necessidade dele estar com os irmãos mais velhos, fazendo aquilo que os velhos faziam. Mas José dizia, eu sou ramo frutífero, eu vou acordar cedo, eu vou sacar mercadoria, eu vou cuidar das ovelhas, eu vou para o campo. Sabe por quê? Porque eu faço o que é necessário, mas também faço aquilo que não é necessário fazer. Quando eu olho para essa história, eu percebo que o sucesso de qualquer homem e de qualquer mulher depende daquilo que você está fazendo hoje. Tua história começou agora. Fala isso para quem está do seu lado, diga assim, a tua história. Mais forte, diga, a tua história começou agora. Eu venho de uma família muito pobre. Eu venho de uma família que com 4 meses, minha mãe venceu o câncer. Ela começou a fazer a quimioterapia, venceu. E a gente morava numa casa que era metade casa de taipa e metade casa de madeira. Quem aqui sabe o que é casa de taipa? Aquele barro batido. Eu nasci em um local como aquele. E quando a gente levantava a mão, dava para tocar no teto. Atrás da casa passava uma ferrovia e quando o trem passava, a casa faltava cair, porque as paredes rachavam e tremia tudo por dentro. Meu pai abria a geladeira, só tinha água para beber. Mas eu louvo a Deus, porque eu venho de uma família proativa.
Mesmo com toda necessidade, meus pais faziam sacola para vender na feira, fazia bolo para vender na vizinhança. Minha mãe, ela fez um curso de cabeleireira e ela conseguiu, através daquilo, começar a ganhar algumas coisas. A sala da minha casa era um salão de beleza. As mulheres iam ali para se arrumar, minha mãe fazia as unhas dela. Depois eles começaram a vender roupa, começaram a comprar confecções para poder revender. Mas por que eu estou falando isso? Porque aquela atitude que eles tomaram lá atrás está fazendo grande diferença hoje. Uma pessoa proativa é aquela pessoa como a história de Walt Disney World. Um homem que, quando levou o seu projeto da grande cidade, o Walt Disney, para projetar ao banco na primeira vez, a gerente olhou para ele e disse assim: é grande demais, é um projeto gigantesco, não tem como dar certo. Ele volta, aperfeiçoa, vai a segunda vez, vai a terceira vez, a quarta vez. A gerente disse: meu filho, isso aqui é grande demais, é muito dinheiro. Ele vai 15 vezes ao banco e ele ouve 15 nãos. Ele vai 20, 30, 40, 50, 100, 150, ele vai 200 vezes, ele vai 250, ele vai 300 vezes ao banco. E as 300 vezes que ele foi, ele ouviu um não daquela gerente. Ele foi 301 vezes, mas na 302ª vez, quando ele chegou lá com o projeto, a gerente disse: foi aprovado! Sabe por que estou falando isso? Para você ser ramo frutífero, você não pode desistir da vida por causa de uma situação que você está passando agora. Como diz o pastor Jerônimo: caiu, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, ainda dá tempo de você recomeçar, diz o Senhor. Diz o Senhor. Ramo frutífero é aquela pessoa que diz assim: não importa de onde eu vim, o que importa é aonde eu vou chegar. Eu vou dizer: não importa de onde eu vim, você vai gritar bem forte: o que importa é aonde eu vou chegar. Não importa de onde eu vim, não importa de onde eu vim. Estudos mostram que em 2020 o Brasil vai ter cerca de 20 milhões de milionários. E esses mesmos estudos mostram que 90% desses 20 milhões de milionários que vão surgir são milionários pela primeira vez na sua família. Eles estão construindo a história pela primeira vez. Se nessa noite tiver 2 que vai fazer parte dessa estatística, eu sou o primeiro. Cadê o segundo? Eu creio. Eu creio. Eu creio. E sabe qual é um dos segredos milionários? É um dos segredos que José tinha. Ele estava decidido. Ele sabia definir a diferença entre a palavra desejo para a palavra decisão. Nem tudo aquilo que você deseja você vai ter, mas tudo aquilo que você decide ter, você vai ter. Tem pessoas que desejam ser próspera, mas não decide ser próspera. Tem pessoas que desejam ganhar o dobro do salário, mas não decide fazer por onde ganhar o dobro do salário. Tem pessoas que desejam ser empresário, mas não decide ser. A palavra decidir, ela vem do latim, que significa cortar com tudo aquilo que impede que a minha decisão seja concretizada. E para você ter uma decisão ativa, você precisa responder pelo menos 2 perguntas: o que devo fazer e como posso fazer. Quando você responde essas 2 perguntas, o que devo fazer e como posso fazer,
você começa a romper. José, quando ele decidiu, os irmãos olharam para ele e disseram assim: não tem necessidade, mas já que você quer, como é o mais novo, vai no último lugar da fila. É do mais velho para o mais novo. Quem vai na frente é Rúben, o mais velho. Quem vai no último lugar é José. E eles saíam de manhã cedo, no final da tarde, eles voltavam. Para cada ida que José ia e para cada volta que ele vinha, era mais um sonho, era mais um projeto, era mais uma ideia, era mais uma força, era mais uma renovação, era mais um canal de transformação. E naturalmente as coisas começaram a fluir. Sabe por quê? Porque todas as vezes que eles voltavam, Rúben ia descansar, Naftali ia tomar banho, Dan ia comer porque estava com fome, mas José vinha com uma prancheta na mão. No final da tarde ele sentava do lado do pai e ele prestava relatório de cada um dos seus irmãos, e ele dizia: meu pai, Naftali fez isso, Dan agiu dessa forma, e ele ia prestando contas de um por um. Abro parênteses aqui para lhe dizer o seguinte: essa função era do mais velho. Quem tinha que fazer isso era o irmão mais velho. Quando eles menos esperavam, o mais novo já estava na posição da frente. O mais novo estava executando coisas que quem era para fazer? O mais experiente, o que tinha capacidade. É assim que vai acontecer na sua vida. Alguém olha para você e diz: você não tem, você não pode, você não consegue, você não é capaz, você não tem conhecimento. E aqui a gente entra no segundo nome profético de José. O pai olha para o filho e diz: meu filho, os flecheiros te flecharam, as pessoas te odiaram, mas na hora que você estava sozinho, eu não podia estar lá te protegendo, porém a pedra e o pastor de Israel te segurou naquele lugar. É essa palavra que eu tenho para a tua vida nessa noite. Se você chegou até aqui, você vai muito mais além, porque o pastor e a pedra de Israel está segurando você. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus? Versículo 23. Você recebe o nome de arco, sustentado no forte. Só que para ganhar o título de arco forte, ele teve que perder algumas coisas. Você sabia que para você ganhar é preciso perder? Quem sabe disso? A Bíblia diz que José ele ganha este título. Por quê? Porque José perdeu os irmãos, perdeu a família, José perdeu a túnica, José perdeu a roupa dele na casa de Potifar, perdeu tanta coisa. Mas essas perdas não foram justificativas para fazer José parar. Quer romper? Para de dar justificativa para as coisas. A justificativa, ela é como um bálsamo que analgesia, mas não muda a situação. A justificativa não muda, mas a atitude transforma. Olha para quem está do seu lado e diga assim: a justificativa não muda nada. Diga: mas a atitude transforma. Que você receba a atitude de Deus agora sobre a sua vida. Que caia como chuva sobre a tua cabeça a atitude dos céus agora, e que você receba coragem, que você receba esperança. O autor do livro de Hebreus diz assim: a esperança, ela é a âncora da alma. O apóstolo Paulo, em
1 Coríntios capítulo 13, ele finaliza dizendo: se tem que permanecer alguma coisa, que permaneça a fé, o amor e a esperança. Eu venho aqui nessa noite para lhe dizer: ainda há esperança para essa situação que você está passando. Ainda há esperança. Oh, glória. Só que na caminhada, o arco para se sustentar no forte perdeu. Queridos, quando você decide mudar, você assume um caminho. E nesta caminhada, você às vezes tem que perder algumas coisas e você tem que desapegar de algumas coisas que às vezes te faz ficar apegado demais. Mas a transformação começa a acontecer quando você perde. Mas tem tanta coisa nova que você começa a ganhar na caminhada. Tanta coisa diferente que começa a acontecer na sua vida. Eu, quando fazia pós-graduação, em um local lá em Salvador chamado Corredor da Vitória. Era dentro de um hotel e o espaço em que nós tomávamos aula era um paredão de vidro que dava de frente para um lugar chamado Baía de Todos os Santos, que é a Baía do Senhor Jesus. E esse local é um local muito requisitado, vai muitos turistas lá. Ao lado desse local existem mansões, inclusive a mansão da cantora Ivete Sangalo. E quando nós estávamos ali, dentro daquela sala de aula, aprendendo, eu tinha que ficar sexta, sábado, saía 10 da noite, ia no domingo, saía domingo já, quase de noite também. E quando nós olhávamos pelaquele paredão de vidro, tinha tanta gente lá curtindo a praia. Era jet ski, era lancha, era o povo curtindo, era o helicóptero de Ivete chegando com convidados e levando e saindo, e aquele povo, e a gente dentro daquela sala. Quantos feriados que eu tive que perder, quantas saídas de diversão que eu tive que perder, quantas coisas boas que eu tive que perder, tive que deixar de aproveitar. Naquele dia eu perdi, mas hoje eu vivo em excelência 7 vezes mais. Sabe por que eu estou dizendo isso? Não fica triste se você está perdendo algo hoje. Deus tem algo melhor, com mais potência e com mais poder para a tua vida amanhã. E não é uma, não é duas, não é 3, não é 4, é 7 vezes melhor. É 7 vezes melhor. Braços fortalecidos. Diga comigo essa palavra, porque isso aqui é muito forte. Uma pessoa ganhar título de braços fortalecidos não é para qualquer um, não. É para mim e para você. Grita bem forte assim, diga: braços fortalecidos. Faz assim, ó. Diga: braços fortalecidos. Ninguém fica com os braços fortalecidos da noite para o dia. Estou falando a verdade, sim ou não? Olha para um treinador, olha para um atleta, ele passa anos, meses, exaustivamente treinando. Para quê? Para fortalecer os seus braços. Quer ver algo diferente acontecer? Você já está atrasado, já era para ter começado. Quer ver uma mudança poderosa acontecer? Não deixe para fazer amanhã aquilo que você pode fazer agora. Olha com voz de profeta para essa pessoa que está do seu lado e diga assim: começou agora. Mais forte, eu sei que você pode aumentar o volume da sua voz e gritar e dizer: começou agora. Braços fortalecidos nos dá a ideia de que cada pessoa que está aqui tem uma força específica. Você sabia disso? Eu sou bom em coisas que você não é bom, mas tem coisas que você é bom que eu não sou bom. Quem está entendendo, diga amém. Para cada um existe um diferencial e uma potência de força. Só que às vezes
O problema é estar aqui. A pessoa, ela tem a força, mas não sabe aplicar a força no lugar certo. Ela tem o poder, mas o poder está sendo usado em coisas que não tem necessidade. E é por isso que não rompe, é por isso que não muda, é por isso que não chega lá, onde você tem depositado a sua força. Essa é a palavra de Deus para a tua vida nessa noite. Onde você determina a sua força, determina onde você vai chegar. Fala isso para essa pessoa que está do seu lado, diga assim: aonde você determina a sua força, aonde você emprega a tua força, aonde você coloca a tua força, diga, determina onde você vai chegar. José, ele usava a força dele da maneira correta com 17 anos. Ele já sabia. E ele quebrou o ciclo do de repente. Sabe o que eu estou falando isso? Porque às vezes a pessoa dá desculpa. De repente fulano perdeu o casamento. De repente a empresa quebrou. De repente fulano ficou pobre. De repente, nada acontece de repente. As coisas, elas têm um ciclo de força que vai sendo empregada, e então surge a conclusão final. Então há o resultado. Quer vencer? Quer ter os braços fortalecidos? Para de dizer que de repente você engordou 100 quilos. Ninguém engorda 100 quilos de repente. De repente, ninguém, isso é história, irmãos. Põe as duas mãos na cabeça e diga assim: Espírito de revelação. O mesmo Deus que estava na mente de José, entra na minha mente agora. Diga, entra na minha memória agora. Passa com teu poder agora sobre todas as áreas da minha vida. Olha só, sabe por que eu estou dizendo isso? Porque José, ele tinha 3 coisas. Ele acreditava nele. Ele adquiriu conhecimento. E ele usou repetidamente o conhecimento que ele adquiriu. Não tem ninguém melhor do que você. Só 12 pessoas entenderam isso. Vou repetir. Não tem ninguém melhor do que você. Vou repetir. Não tem ninguém melhor do que você. Para de achar que os outros é melhor do que você. Para de tirar a tua atenção e colocar nos outros. Olha para dentro de você. Quando você nasceu, você já tinha vencido milhões de espermatozoides. Muitos já tinham morrido, enfraquecido. Só um chegou. Quem foi que chegou? Você. Você já nasce vencendo. Você já é vencedor antes de nascer. Acredite em você. Vou repetir porque tem pessoas precisando ouvir esta palavra. Acredite em você. Há um Deus que é maior, melhor e o mais poderoso no céu, na terra, no mar. Ele te segura. Acredite em você. Adquira conhecimento. Eu participei de uma palestra com o Dr. Mike Murdock e ele disse assim para nós: quanto mais conhecimento o homem tem, mais mudanças vai acontecer na vida dele. Porém, o contrário é verdadeiro. Quanto menos conhecimento, menos mudança. Tô velho demais. Estudos mostram que
A fase melhor de aprender é entre os 60 e 70 anos. Nunca é tarde para você recomeçar. Quem está entendendo isso, diga amém. E depois que você adquirir o conhecimento, pratique, porque não adianta ter conhecimento e não praticar ele. Aqui está outro segredo poderoso de pessoas que às vezes têm cursos, é um empresário de mão cheia, mas por que não vira? Porque não usa o conhecimento que tem. Faça com que esse conhecimento, ele se encaixe nas suas rotinas e vire um hábito de vida. E os teus hábitos transformados vai transformar também a sua história. E quando você menos esperar, as pessoas vão dizer: cadê aquele que estava aqui? Alguém vai dizer: já está lá na frente. Só quem crê nessa palavra, joga a mão para cima, cada mão levantada, eu profetizo essas 3 profecias. Você é ramo frutífero, você é arco do forte, em nome de Jesus. Deus fortalece teus braços agora, recebe atitude, recebe coragem, recebe poder de Deus. Quando as pessoas olhar para você, você já vai estar lá na frente, porque o sucesso de amanhã começou hoje, começou agora. Se você crê nisso, dá um brado de glória. Estenda suas mãos em direção ao pastor Gabriel. Diga assim: pastor Gabriel, nós te abençoamos, que o Deus de Abraão venha conceder os desejos do teu coração. Obrigado por esta palavra. Esta palavra vai mudar a minha história. Quem crê nisso bem forte?